Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa fantástica, trazendo pessoas que têm a inclinação de disseminar aquilo que elas conhecem, compartilhar aquele conhecimento tácito que elas possuem. E hoje nós vamos falar sobre logística, conectando caminhoneiros às cargas. O modal rodoviário é responsável por mais de 60% do volume de cargas transportadas no Brasil e é composto por cerca de 3,5 milhões de veículos comerciais, dos quais um terço pertence aos próprios caminhoneiros. E quando há um excesso de demanda, as transportadoras buscam os caminhoneiros autônomos para atender o transporte dos volumes excedentes. E exatamente nesta tarefa de localizar o caminhão com as características corretas, no momento certo e na geografia desejada, é que se encontra o tendão de Aquiles para fazer o fluxo logístico funcionar adequadamente, tanto para embarcadores como para os transportadores. O caminhoneiro pode desperdiçar muito tempo esperando por cargas, mesmo que elas existam. Se ele não estiver no radar de quem contrata o frete, permanecerá esperando. E foi aí que uma ideia brilhante surgiu, e com o apoio da tecnologia foi possível criar uma solução para estabelecer uma conexão entre a oferta e a procura pelas cargas. E é um tema fantástico que prosearemos aqui na Prosa com Bertaglia. E sabe com quem eu terei o privilégio de prosear aqui? É com o meu amigo Carlos Mira. Grande Mira, meu amigo, que honra, que orgulho, uma satisfação enorme trazer o Mira, uma pessoa pela qual eu teço profunda admiração. Seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia, Mira. Olá, professor Bertaglia e os amigos que estão acompanhando o seu canal aí no Prosa com Bertaglia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e pela admiração que eu tenho com você. Eu estou bastante honrado pelo convite, professor. Olha que bacana, Mira. Meu amigo, que sacada fantástica que você teve aí com relação a essa solução da qual você vai conversar conosco. Vamos falar um pouquinho de mercado, Mira? Como é que você percebeu a demanda disso tudo? Quais eram os principais problemas? E como é que você chegou a desenvolver essa solução que é um sucesso hoje no mercado brasileiro? Mira? Bom, professor, eu sou um cara que nasci dentro de uma transportadora praticamente. Eu trabalhei desde os 13, 14 anos dentro da transportadora da minha família e eu trabalhei por 30 anos dentro dessa empresa e conheço muito bem as rotinas e as dificuldades dos profissionais de logística que trabalham com, notadamente, transporte rodoviário de cargas e também conheço bem a rotina dos caminhoneiros autônomos. Vale registro que quando eu tinha 14, 15 anos, eu andei muito de caminhão num trecho São Paulo-Bauru, de carona com os caminhoneiros que a gente contratava, até porque eu tenho um irmão que mora hoje em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e eu ia de São Paulo até Bauru para pegar o trem em Bauru, a antiga rede ferroviária federal SA, e ia até Corumbá de trem. Então, raras oportunidades que eu não ia até Corumbá, até Bauru, de caminhão. Então, conheço muito, além de profissionalmente contratar esses caminhoneiros, conheço da rotina. E aí, professor, veja, na transportadora, nós tínhamos muita dificuldade para localizar e contratar um caminhoneiro. Então, os profissionais de logística ali, que envolvidos com essa contratação, tinham que ir fisicamente em postos de gasolinas, em terminais de cargas e laçarem esses caminhoneiros terceiros praticamente no braço. E tínhamos que colocar cartazes em postos de gasolina, localizar através de agenciadores de carga. E nessa ação, nessa tarefa de localizar e contratar um caminhoneiro, a gente perdia muitas cargas. Clientes ligavam na companhia, na transportadora, e diziam: escuta, poxa, olha, eu preciso agora de um caminhão aqui com essas características e tal. E aí a gente tinha que mandar o nosso executivo, um funcionário nosso, em posto de gasolina, ficar ligando para os motoristas pelo telefone, que nem existia telefone celular, antes do advento aí do celular. Então era muito difícil. E aconteceu o seguinte: em 2011, pontualmente, quando eu era presidente executivo dessa empresa da família,
eu fui para o Vale do Silício, junto com o que é o governador hoje, aqui, um grupo que era governador hoje aqui, o João Dória, e a gente foi fazer uma viagem para o Vale do Silício para conhecer, notadamente, os impactos que a internet móvel, os aparelhos de telefone celular, né, esses smartphones, estavam causando na economia. E naquela oportunidade, eu conheci um cara dando um pitch, né, contando um pouco da jornada dele de um negócio chamado Uber Cab, dentro de uma entidade em São Francisco, na Califórnia, chamada Endeavor. E eu fiquei apaixonado por aquilo. E falei, nossa, mas essa história de chamar um provedor de serviço através do smartphone seria a solução dos problemas da transportadora para localizar e contratar um caminhoneiro autônomo, né? Poderíamos fazer uma coisa muito parecida com isso no Brasil. Então, professor, eu tinha, como presidente executivo da transportadora, eu sentia essa dor, que era de localizar e contratar um caminhoneiro autônomo para as nossas operações, e eu vi em loco o nascente de uma empresa chamada Uber, né, que chamava Uber Cab na oportunidade, depois virou Uber, e aí fiquei apaixonado com a ideia, e a partir de então foi implementação pura, professor. Que bacana, meu amigo, que fantástico, muito legal realmente aí, ô Mira, essa sua sacada, essa sua ida, né, esse seu início, uma ideia, uma geração de ideia fantástica. E aí, eu gostaria, sou curioso, sou bastante curioso, né? Eu tenho acompanhado você ao longo aí da sua estrada, desde o tempo que você trabalhava lá na transportadora. Inclusive, eu conheci você através de um grande amigo que se chama ainda, né, Luiz Novaes, né? Luiz Novaes, que hoje está lá no México, uma pessoa fantástica, eu não sei se você se recorda dele. Era o presidente da Associação Brasileira de Automação Comercial, que chamava na época EAN Brasil. Lembra disso? Isso, nossa, você tem uma memória fantástica. E com certeza ele vai ficar muito feliz de saber que eu te convidei aqui para a próxima Novaes, não sabe. Um mestre super carinhoso, e quando a gente se relacionou naquela oportunidade, eu era presidente da Associação Brasileira de Logística, professor. Ah, que bacana, que legal, Mira. Legal. Mira, continuando no assunto aí do trackpad, né? Depois você, inclusive, vai falar da origem do nome, como é que surgiu, né? E os principais... E quais foram, deixa eu refrasear aqui, né? Quais foram os principais desafios que você encontrou para conectar as partes, né? Porque o nosso caminhoneiro, tecnologicamente falando, né? Hoje mudou um pouco, mas no momento em que você estava aí iniciando, né? A Trackpad tem 5 anos, não é isso, Mira? Então vamos juntar as coisas aí. E quais foram esses desafios que você encontrou aí, Mira? Boa pergunta, professor. Eu registrei para você que eu tive esse contato com o Uber em 2011, no Vale do Silício, dentro da entidade chamada Endeavor, lá em São Francisco, e eu trouxe para o Brasil um pouco desse conceito, né? E aí fui discutir com o meu sócio, com o meu irmão, na oportunidade, praticamente não acreditou em nada, falou, você é maluco, você acha que caminhoneiro autônomo vai usar essa porcaria aqui para fazer negócio, tal, que eram os smartphones? E aí começou a dificuldade, professor, que de fato, é analógica a toda a dificuldade que eu encontrei no início. Porque lá em 2011, de fato, a internet móvel era muito precária no Brasil, falava-se ali de 2G, né, nem o 3G, né? Raros eram os profissionais das estradas que tinham smartphones, aliás, praticamente nenhum caminhoneiro autônomo tinha smartphone, né? E eu estava enxergando uma oportunidade que estava acontecendo nos Estados Unidos, quando os smartphones estavam barateando, porque muita gente estava comprando equipamento, então as coisas iam acontecer. A velocidade da internet estava trabalhando a meu favor, porque tudo foi muito rápido, 3G, 4G, né? E amanhã a gente já vai ter o 5G aqui. E esses aparatos tomaram, de fato, a estrada. Mas a dificuldade inicial foi essa, de localizar algum caminhoneiro que tivesse smartphone para usar a solução e depois explicar para as companhias que elas poderiam localizar o caminhoneiro e contratar o caminhoneiro através de um sistema na internet, né? Então, eu tinha dificuldades de convencimento dos dois lados.
No primeiro momento, professor, eu cheguei a comprar 20 equipamentos, 20 tablets e 20 smartphones e dei na mão dos primeiros usuários do TruckPad para testar a tecnologia. Então, eu ia em terminais de cargas, ia em postos de abastecimento, ia em estacionamentos e dava, tem até umas fotos, depois se quiser mostrar para quem te acompanha aí, né, dava para os motoristas, ele escuta, use isso aqui para você pegar carga. Então, como um marketplace, né, como um mercado de dois lados, então eu tentava popular de um lado junto aos caminhoneiros e encontrava essa dificuldade e saía do terminal de cargas, ia nas transportadoras e dizia, escuta, olha, você pode localizar os caminhoneiros no mapa e se relacionar com eles e contratá-los através da internet. E aí o pessoal dizia, mas aqui ninguém usa a internet, nada, aqui é até proibido usar a internet, eu não posso nem ficar na internet, que o meu chefe pega no meu pé, eu não vou mexer com a internet, não. Então, naquele momento, eu também tinha dificuldade, professor, de fazer os executivos de transporte entender, né? Que a gente nem falava em digitalização, né? Entender que aquela é uma ferramenta essencial para ganhar produtividade, né, de alta performance nas operações. Então, a dificuldade foi essa, a descrença de que caminhoneiro poderia ter um smartphone e fazer negócios com ele, e a descrença e a impossibilidade que os profissionais de logística em transporte tinham para acessar a internet nos seus escritórios, que a internet parecia uma coisa de adolescente, era praticamente só videogame, não, game online daquela oportunidade, professor. Essa foi a dificuldade. E me fala aí, bacana, né? Interessante. O bom é ouvir essas histórias agora, principalmente no momento em que a empresa está decolando. E por falar em decolar, porque na realidade, Mira, você começou com uma startup, né? Ou seja, devagarinho, geração da ideia, conquistar o mercado, depois começou a pulverizar, né? E hoje é uma empresa que tem aí uma grande quantidade de caminhoneiros. Fique à vontade se você quiser falar do registro aí e falar também como é que foi essa evolução dela até o momento atual, Mira. Sim. Então, veja, lá em 2000 Então, eu fui para o Vale do Silício em 2011, eu voltei com a ideia, discutindo com o meu irmão, que não acreditou. E aí, rapaz, eu tive um estalo. Né? Quando meu irmão disse, olha, isso é bobagem, caminhoneiro não vai usar, papapá. Eu falei, cara, eu acho que caminhoneiro vai usar sim. Eu pedi as contas da transportadora, que era minha também. Acabei brigando com a minha família, que não entendeu que eu ia montar um projeto de internet, porque ninguém entendeu mesmo. Quando eu falei, olha, eu vou deixar a presidência da transportadora e vou criar um marketplace digital de cargas para conectar caminhoneiros e empresas através de um smartphone, aquilo soava como uma grande piada, né? Então, mas o empreendedor é um pouco disso, né? Um pouco de maluco, um pouco de visionário. Eu pedi as contas da transportadora, ganhava um bom salário, me joguei de um penhasco, porque é isso que todo bom empreendedor faz, né? Pula de um penhasco com as peças do avião dentro do paraquedas e tenta montar um avião na queda. Muitos não conseguem, mas de fato alguns conseguem, como graças a Deus eu tenho conseguido. E foi o que aconteceu. Eu vendi a minha parte na transportadora, né, e caí de cabeça nessa história de ser empreendedor. Então, eu fiz um PowerPoint, né, e comecei a contar essa minha ideia para uma série de pessoas. Tive a sorte de encontrar alguns mentores muito legais, inclusive nessa entidade chamada Endeavor, que eu me espelhei no que eu vi nos Estados Unidos e trouxe um pouco para cá. O primeiro cara que, inclusive, eu gosto sempre de registrar, chamado Edson Rigonati, que foi meu mentor na Endeavor, foi fantástico quando ele disse, poxa, essa ideia é fantástica, pô. Como o pessoal do setor de transporte não acredita nisso? Pô, pelo amor de Deus, coloca esse negócio de pé, vamos lá, me deu todo o incentivo. Aí eu comecei a fazer pitches, né? Isso que um startupeiro faz, né? Faz pitches, faz palestras de 30 segundos, de 1 minuto das ideias. Então, eu coloquei meu projeto embaixo do braço, em todos os concursos de pitches que eu via pela frente, eu participava. Inclusive, teve o pitch que eu ganhei foi numa feira do empreendedor Sebrae, no AMB. Eu lembro que eu entrei numa sexta-feira à noite participando de pitch. Aí eu fui para uma seletiva no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde. E domingo à noite, nós ganhamos o concurso da feira do empreendedor Sebrae, chamada Demo Day Brasil, como a melhor ideia de startup ali do ano. E comecei a ficar empolgado com a ideia. Comecei a participar de eventos como o Startup Weekend, onde também no final de semana a gente monta a ideia. Nós ganhamos o concurso do Startup Weekend, e aí eu comecei a entender e me conectar com investidores e empreendedores, e numa dessas oportunidades eu dei um pitch
do TruckPad, dentro das instalações antigas da Editora Abril, ali na Marginal, que num evento chamado Plug and Play, né? Plug and Play, Abril Plug and Play, e nesse evento estava o dono, né, de uma das principais aceleradoras de startups do Vale do Silício, um cara chamado Said Hamid, né, que é o dono da Plug and Play Tech Center. E aí eu dei o pitch, e qual não foi a surpresa que a gente ganhou aquele concurso, e o cara me convidou para morar no Vale do Silício. Ele falou, olha, eu entendi que aqui no Brasil você não está tendo tração, você não consegue usuários porque o pessoal não acredita, mas olha, isso aqui é uma ideia que, poxa, tem tudo a ver, daqui 2 ou 3 anos você vai ver como todo mundo vai querer usar o teu sistema. E me convidou para ir para o Vale do Silício, eu fechei meu apartamento aqui e fui para lá, fui morar 6 meses em Sunnyvale, na Califórnia, e lá também a gente participando de pitch, muita mentoria, a gente instrumentalizou o aplicativo, aprendi sobremaneira sobre internet, sobre redes sociais, sobre cloud computing, né? A gente atualizou de fato esse sistema que ficou o estado da arte. E aí no final de 2014, professor, muito legal, nós participamos, nós fomos selecionados entre as 30 principais startups do Vale do Silício para participar de um evento chamado Plug and Play Winter Expo. E qual não foi a surpresa? Que eu subi no palco, dei um pitch para um público de 200 dos maiores investidores do Vale do Silício, e no final do evento nós ganhamos um concurso da startup mais inovadora do mundo. Do mundo. Saí da Vila Maria com a minha startup e fui ganhar um concurso no Vale do Silício, né, como a startup mais inovadora do mundo. Quando a gente ganhou esse concurso, a primeira coisa foi o cheque que a gente recebeu por ganhar o concurso, um primeiro cheque de investimento, aí sim, estamos falando em milhões de dólares, né? E na ato contínuo, a gente recebeu, o da Plug and Play, que foi o meu primeiro investidor dessa aceleradora, que é o meu principal, foi meu primeiro sócio. Ato contínuo entrou a Movile, que é a dona do iFood, entrou também como investidora. Depois entrou a MapLink, que é um principal provedor de mapas aqui do Brasil, entrou a MapLink, e aí foram entrando uma série de investidores, e a empresa, como toda boa startup, cresceu muito rapidamente. E aí a coincidência, ou a sorte, ou de fato a visão que eu tive começou a se realizar. Os caminhoneiros começaram a usar de fato os seus smartphones, né? As empresas começaram cada vez mais a se digitalizar, a usar a internet, a usar o smartphone como ferramenta, né? E a gente, então, chegou no estágio que está hoje, professor. Uau! Mira, fantástica essa história. O que eu queria fazer agora, e eu queria que você continuasse narrando essa história, porque estou bebendo da fonte aqui, é uma carreira fantástica que você construiu aí, e nós vamos fazer o seguinte, Mira, nós vamos tomar uma água e um café, porque o melhor ainda está por vir. Tem muita coisa para você contar para a gente aqui. Mira, vamos nessa? Vamos nessa. Mira, meu amigo, que história fantástica, uma história de sucesso, gostando muito de ouvir aqui, com certeza o pessoal que acompanha aqui a Prosa com Bertaglia vai beber dessa fonte, realmente muito interessante, tanto para o pessoal de logística, como para aquele que quer empreender, aquele que quer montar uma startup. Mas, meu amigo, não vou falar muito não, eu quero te ouvir mais. Continue aí comentando, principalmente quando os autônomos começam a usar o seu produto aí. Vamos lá? É bem bacana. Então, Bertaglia, como eu estava mencionando no bloco anterior, no Vale do Silício, né, a galera está pensando um capítulo à frente, né? Está pensando 2, 3 anos para frente, e foi o que fez com que esses meus primeiros investidores enxergassem no TruckPad uma oportunidade. A Plug and Play investiu, a Movile, que é a dona do iFood, investiu na gente, a MapLink, que é a principal empresa de roteirização no Brasil, investiu na gente. E aí eu voltei para o Brasil, a gente montou um time, né, minimamente, com uma série de pessoas bem bacanas. Então, a gente começou a ganhar atração. Significa, os caminhoneiros começaram a aparecer, começaram a fazer download do aplicativo, começaram a surgir as primeiras empresas a usarem a plataforma. E engraçado que, quando eu voltei para o Brasil, né, o pessoal da Móvel falou, poxa, a gente precisa ter 30 mil downloads do seu aplicativo. Eu falei, meu amor de Deus, eu não consegui. Pô, faz 6 meses que eu estou nesse negócio, eu não consegui 1.000 downloads. Como é que eu vou conseguir 30 mil downloads? E para você ver como a onda estava a nosso favor.
No final daquele período, ao invés dos 30 mil downloads que a gente tinha se comprometido com o investidor, a gente já tinha alcançado 100 mil downloads, professor. E aí as coisas começaram a acontecer. Caminhoneiro entrando, empresas entrando. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 2 milhões de downloads do nosso aplicativo e cerca de 1 bilhão e 200 mil ofertas de cargas por mês na plataforma. Uau. São quase 5 bilhões de reais em fretes à disposição dos caminhoneiros todo mês na plataforma TruckPad. Então, a gente cresceu exponencialmente de fato, mas o que foi legal? Eu tive a sorte, né, ou a competência de me deslocar para me conectar com as pessoas certas, seja Plug and Play, seja Mobile, seja o pessoal da MapLink, e a gente foi formando um grande time, e aí as coisas começaram a acontecer. Hoje nós temos, depois desses investidores que eu registrei, nós recebemos investimento também da Mercedes-Benz, né, que a gente com muito orgulho usa a camiseta deles aqui, né, a Mercedes-Benz, fizemos um trabalho super legal para a companhia, que me chamou em Stuttgart, na Alemanha. A gente fez uma apresentação dentro de um programa da Mercedes-Benz chamado Startup Autobahn, né, uma via rápida da Daimler, que é a dona da Mercedes, para se conectar com as startups. Nós ganhamos um concurso lá e, pelos resultados que a gente apresentou para a companhia, nós recebemos investimentos da Daimler via Mercedes-Benz no Brasil. De forma que a única empresa de tecnologia startup da América Latina que recebeu investimento da companhia é o TruckPad. E depois da Mercedes-Benz também a Estrela Par, e mais recentemente, em 2019, nós recebemos investimento de uma super companhia chinesa chamada Full Truck Alliance, que há 3 meses atrás abriu a operação na Bolsa de Nova York, valendo 20 bilhões de dólares. Então, é praticamente a única empresa do mundo chamada Uber Freight, né, o frete, o Uber para os caminhões, que está na Bolsa de Valores e é o nosso principal investidor hoje. Então, hoje a gente já está no estágio bastante avançado. Nossa solução ela é uma solução para localização, contratação, gestão e pagamento, que é legal falar, pagamento de caminhoneiro autônomo, e hoje já é uma solução moderna e madura. Agora, no começo, professor, poxa vida. Não, eu imagino que não deve ter sido fácil aí, mas quando é difícil, né, no começo, fica mais gostoso, né? Nós temos essa característica. Mas gostoso depois que você passou a arrebentação, mas na hora que você está na arrebentação, você fala, pô, vou me afogar. Legal. Quando você está surfando a onda, é gostoso, mas, pô, estou surfando a onda. Agora, quando você está remando contra a onda, você fala, pelo amor de Deus, pode é verdade, eu concordo. Mira, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta interessante, porque tem muita gente mais operacional, caminhoneiro, né, estudante, amigos de caminhoneiros que seguramente nos acompanham aqui, né, pessoal logístico. Uma pergunta, mais do ponto de vista mais detalhado que você possa dar para a gente qual é a vantagem, né? Você já citou algumas, logicamente, mas quais são as vantagens que os profissionais de logística, o caminhoneiro em si, os autônomos, têm ao usar o TruckPad, Mira? Professor, a primeira é que a gente... existe uma palavra nos Estados Unidos que é no Vale do Silício muito usada, chamada disrupção. O TruckPad é disruptivo. O TruckPad tirou fora dessa cadeia o atravessador, o agenciador de carga. Então, não eram raras oportunidades que o caminhoneiro, para localizar uma carga de uma transportadora, ia num posto de gasolina, ia num terminal de carga, entrava na agenciadora e a agenciadora cobrava 5%, 10% de comissão do caminhoneiro, só para dizer para o caminhoneiro qual é a transportadora, qual é a indústria, qual é o embarcador que precisava de um caminhoneiro. E hoje, então, esse atravessador, esse agenciador não existe mais. Tá? Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, como o nosso sistema usa a geolocalização do smartphone, o tempo todo esse caminhoneiro está sendo monitorado. Então, quando uma empresa vai contratá-lo, a empresa prestigia, inclusive, os caminhoneiros que estão próximos da carga a ser transportada. E não raras oportunidades também, tem caminhoneiro que às vezes está dentro de uma indústria, descarregando uma carga, e o caminhoneiro já recebe uma oferta para carregar naquela mesma indústria. É só trocar de doca, está carregando no dia seguinte. O que acontece com o caminhoneiro? Ele evita desperdício de tempo, de óleo diesel, né, na procura por frete. Então, o motorista, antes do TruckPad, em várias oportunidades, a gente já monitorou isso, o motorista desperdiçava até 15 dias procurando um próximo frete. Tinha gente que rodava até 200 quilômetros, rodando de cidade até outra cidade, batendo lata
batendo na porta de transportadora, procurando carga. Agora, caminhoneiro não faz mais isso. Pode ficar no conforto do restaurante, tomando um café e procurando pelo smartphone o próximo frete. Isso, de novo, pelo lado do caminhoneiro. Pelo lado da empresa, a velocidade também que a gente dá nesse processo de localização e contratação, né? Por quê? Hoje um profissional de logística abre o computador e coloca lá, preciso de um truque baú de São Paulo para Salvador, e aperta o botão. A gente mostra no mapa onde estão os caminhoneiros. O profissional de logística checa os caminhoneiros na gerenciadora de risco para saber se está tudo ok. A gente já mostra para ele só aqueles caminhoneiros aprovados. E se o profissional quiser contratar, é apertar o botão, a partir dali já faz um tracking do motorista. E toda a documentação é embarcada também no aplicativo. Então, professor, é um ganho de performance extraordinário. E a gente media, antes do TruckPad, uma empresa levava até 48 horas para localizar e contratar um caminhoneiro. Hoje, no sistema TruckPad, a empresa demora 10, 15 minutos para contratar e checar o caminhoneiro. É muito legal, é muita diferença, é performance na veia do sistema operacional e de logística do Brasil, professor. Uau, uau! Eu fico feliz aqui, Mira, ouvindo você falar com tanta ênfase e com tanto entusiasmo sobre o produto aí que vocês criaram. Eu acabo aqui refletindo um pouquinho, Mira, porque hoje em dia se fala muito no aspecto da sustentabilidade, indiretamente você está ajudando a sustentabilidade, ou seja, está economizando e está reduzindo a emissão de carbono, principalmente nessa procura de frete e tudo mais. Estou correto nesse raciocínio? Absolutamente correto. Há uns anos atrás, nós ganhamos um prêmio do Instituto BESC de Humanidades, você deve conhecer, que foi o prêmio Frotas e Fretes Verdes, onde a nossa solução concorria com os outros acessórios que estavam ajudando a eliminar CO2 na atmosfera, e o nosso sistema foi comprovadamente 20 vezes melhor do que o segundo colocado. Porque é o seguinte, um caminhoneiro, como eu disse para você, chegava a rodar até 200 quilômetros, e uma cidade ia de uma cidade a outra procurando um próximo frete. Hoje o motorista fica parado no posto de gasolina, ele roda 5, 10 quilômetros, às vezes ele está dentro do próprio embarcador e já pega um próximo frete. Tiramos toneladas e toneladas de CO2 da atmosfera quando nós usamos o sistema TruckPad, professor, com certeza. Olha só que bacana. E seguramente, né, uma das coisas que nós de logística temos uma preocupação muito grande são os custos logísticos que existem no nosso país, na nação. E a nação ela só atinge a vantagem competitiva, logicamente, se ela trabalha em direção a uma otimização de custo, né? E isso seguramente está acontecendo. Você falou que, inclusive, eliminou a atravessadora aí, né, Mira? E outra coisa muito legal que a gente fez, além de eliminar o atravessador, professor, a gente está trabalhando muito intensamente para a formalização desse setor. Existe uma reclamação, uma grita geral, principalmente dos caminhoneiros, que muitas vezes recebe, pela prestação de serviço de transporte que ele executa, através de um negócio chamado carta-frete, que é uma moeda ilegal e paralela que circula ainda, infelizmente, nas estradas brasileiras. Carta-frete nada mais é do que um bilhetinho de papel que a transportadora dá para o caminhoneiro para ele receber o frete num posto de gasolina. E aí, de um posto de gasolina e outro ainda com um pedacinho de papel, muitos são os casos de caminhoneiros que completam a viagem e não vê a cor do dinheiro. Fica só trocando um pedacinho de papel entre postos de gasolina, pagando o diesel mais caro e não conseguindo transferir dinheiro para sua família. Além de que muitas empresas, pequenas e médias também, é verdade, mas não tinham acesso a um sistema para formalizar a sua contratação de caminhoneiros. Porque você sabe, a empresa, para formalizar a contratação de um prestador de serviço de transporte terceirizado, que é o chamado TAC, né, transportador autônomo de carga, ou caminhoneiro, como queira, a empresa precisa emitir um negócio chamado Código de Identificação de Operação de Transportes junto à ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. E aí, o que nós fizemos, professor? Nós criamos um sistema de pagamento chamado TruckPad Pay, né? Na esteira das e-wallets, né? Das carteiras digitais, e nós conectamos essa nossa e-wallet com a ANTT. Significa que um profissional de logística que está assistindo a gente aqui do Prosa com Bertaglia, que quiser formalizar a sua contratação do caminhoneiro, entra no site do TruckPad Pay, na hora, através do nosso site, da nossa usabilidade, que é muito simples, e ele tira esse código da NTT gratuitamente e formaliza, então, o relacionamento com o caminhoneiro. Porque, olha, professor, qual é a consequência desastrosa
quando um caminhoneiro é contratado e essa operação não é formalizada. O caminhoneiro não consegue, quando ele precisa, provar que ele teve receita. Então, imagina que um caminhoneiro quer comprar um caminhão novo, ele vai num banco, o banco fala, tá bom, me comprova aqui, me dá o seu, entre aspas, olerite de que você faturou. Ele fala, olha, eu tenho um monte de pedacinho de papel que eu recebi na estrada. Aí o banco não dá crédito para ele, para nada, nem para comprar nem para comprar um caminhão novo, nem para reformar o caminhão, nem para comprar pneu. E esse sistema de formalização, o motorista entra no próprio aplicativo do Trackpad Pay e ele pode imprimir ali um extrato de todas as operações que ele teve, inclusive é uma prova de faturamento. Então, essa é a nossa luta atual, né? Trabalharmos pela formalização, né, do sistema de transportes, principalmente o pagamento de caminhoneiros autônomos, professor. Maravilha. Mira, eu queria em um minuto que você desse algumas dicas para aqueles que estão nesse mundo do empreendedorismo, da startup. Tem um monte de gente entrando por aí, né? E quando olham para a sua jornada, para a sua jornada vitoriosa, né? O pessoal se encanta. E eu sei disso porque eu converso com muitas pessoas, inclusive faço parte, junto com o Antônio Grandini, você deve conhecer o Antônio Grandini, a Adriana Chaves e o Ailton Baldi, de uma iniciativa onde a gente avalia startups. Depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas legal. Quais são as suas dicas? Vamos lá. Olha, em geral, muitos empreendedores têm uma ideia, têm até às vezes um sonho, mas não sabem exatamente que problema que essa ideia, que esse sonho resolve. E aí, depois de esse tempo todo aprendendo junto com a moçada, o grande barato é o seguinte, tem que descobrir se de fato resolve uma dor, resolve um problema essa ideia. E isso colocado, descobrir exatamente qual é o modelo de negócio, como é que faz para ganhar dinheiro. Porque só uma ideia por ideia não dá para deixar para ganhar dinheiro lá na frente. Você tem que ter, desde 0 minuto de jogo, o modelo de negócio, né? Saber com clareza o tamanho do mercado, porque às vezes a gente acha que resolve um problema, mas só a tua tia tem esse problema, né? Saber se todo o mercado tem interesse, se esse mercado é grande o suficiente para que você consiga, inclusive, trazer investidores embarcados nesse negócio, né? E você tem que ter muita transpiração e menos inspiração. Porque essa história de você tem que se colocar à disposição, ir para a rua, no meu caso aqui, né, ir para a estrada, andar no asfalto, conversar com o motorista, pegar na mão dos caras, porque sem transpiração a gente não consegue fazer nada, né? Então, eu sei que quando olha-se empresários, fala, não, pô, o empresário é aquele cara que fica atrás da mesa, o empresário moderno, né, ou startupeiro é aquele que está no chão, é aquele que está junto aos seus usuários, fazendo o chamado discovery, né, das suas necessidades. São basicamente por aí, professor. Algumas dicas, é lógico que tem uma série delas, que a gente pode fazer num próximo capítulo, aqui um especial sobre dica para startups, professor. Maravilha, meu amigo, fantástico. Mira, muito obrigado, gratidão enorme pela sua contribuição aqui na Prosa com Bertaglia. Um abraço virtual para você, né, à distância, né? E Mira, o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Muito bom, professor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou super orgulhoso de poder participar com vocês. Foi uma honra e deixo um abraço aos amigos que têm acompanhado esse programa fantástico. Eu tenho sempre recomendado para os meus contatos também o Prosa com Bertaglia. Um abraço em todos. Ao infinito e além. Tchau, tchau.